E com base nesses dados do PCI, mas principalmente do PIB norte-americano, os investidores passaram a ver uma chance menor da realização de 3 cortes na taxa de juros dos Estados Unidos nesse ano, e ainda assim a probabilidade está em cerca de 60%, segundo dados do CME Group, com seu Fed Watch. E para a gente repercutir esses dados da economia norte-americana, as tendências de política monetária, as chances de reduções de juros pelo Banco Central norte-americano, eu converso agora com o ex-diretor do Banco Central, colunista aqui do CNN Money, Tony Volpon, que já aparece em tela comigo. Seja muito bem-vindo e bom dia, Tony. Bom dia. Tony, queria começar com essa probabilidade agora mensurada. A gente tem hoje um intervalo de entre 4 e 4,25 dos juros por lá. O CME Group projeta uma probabilidade de manutenção na próxima reunião de 14,5% e uma probabilidade de corte para o patamar de 3,75% e 4% de 85,5%. Queria saber, pode ser o último corte de fato dos juros nos Estados Unidos? Eu acho improvável, né? Você tem hoje uma economia americana muito bifurcada. Você tem do lado uma economia bastante pujante, do lado que tudo que é relacionado com essa temática da inteligência artificial, né? Que se reflete muito na bolsa, né? Já que as empresas envolvidas com essa tecnologia estão dominando os índices. Então, você olha para a Bolsa Americana e você pensa, bom, tá tudo bem, né? As bolsas nas máximas, né? Mas quando você olha para as outras 490 empresas do SP500, você realmente vê níveis de rentabilidade, de receita, tudo caducando, né? Tudo se enfraquecendo. E também no mercado de trabalho. Então, eu acho que esse ajuste que está sendo feito, né, e que foi anunciado pelo Fed, eu não acho que eles vão cortar cada reunião, né? Eles têm como prática, né, agir numa reunião, parar para avaliar em outra e retomar o ciclo na reunião seguinte. Então, isso é uma possibilidade, né? Como você vê, né, o fluxo de dados vai determinar se isso vai acontecer ou não, se a gente vai ter uma sequência de cortes e depois uma pausa, ou uma coisa mais, né, quebrada, né, uma reunião sim, uma reunião não. Mas o que vai realmente ditar isso são os dados do mercado de trabalho, né? A gente tem que lembrar que o Fed tem um mandato duplo, né, e que seu segundo mandato é o mercado de trabalho, né, o pleno emprego. Né? Então, e essa temática do AI, apesar que tem um efeito riqueza, está sustentando níveis de investimento bastante alto, não sustenta tanto o mercado de trabalho como em si, porque ele é muito concentrado. Né? Então ele tem, e eu acho que no final do dia é isso que a gente está vendo nessa bifurcação, mercado de trabalho que parece que está, ou que está de fato enfraquecendo, claramente, né? E do outro lado, uma parte da economia que está bastante pujante, até de repente já entrando num processo de uma boga especulativa. Mas eu acho que o Fed no final do dia vai ter que seguir, né, as 490 outras empresas do SP500 e não as 10 empresas que estão ganhando com essa temática. E pensando em fundamentos técnicos dessa estreia de Stephen Mayer, um dos principais assessores econômicos de Donald Trump no Conselho do Federal Reserve, queria entender se havia elementos para essa dissidência e um voto, né, por um corte mais ostensivo, mais expressivo no intervalo de juros por lá, e evidentemente também essa projeção que a gente não pode confirmar com 100% de certeza que é ele, mas obviamente é ele projetando, né, um juro muito, muito menor nos Estados Unidos ao final do ano. Ele é um outlier, né? E ele não, quer dizer, eu não acho que há elementos técnicos neste momento para você acelerar um ciclo tão rapidamente, porque a economia não está em crise, nós não estamos falando, né, de um possível processo recessionário, tá? Ninguém realmente, você pode ver isso por várias métricas de mercado, ninguém está projetando que os Estados Unidos está prestes a entrar numa recessão, como chegou a ser feito em abril, né, quando teve aquele choque tarifário. O que está acontecendo agora, como eu disse, é uma bifurcação da economia, então tem uma parte da economia, né, que tem a ver, por exemplo, com o setor imobiliário, sofrendo muito com altas taxas de juros e preços muito elevados. Então, tem partes da economia que estão enfraquecendo, né? E, portanto, o Fed está correto em diminuir o nível de aperto monetário, né? E, obviamente, para onde esse nível de juros vai
é uma coisa que a gente vai descobrir ao longo do tempo. Então, acho que o Fed tem toda a justificativa de cortar os juros nesse momento, mas de uma maneira pausada, né? Não há uma emergência, como já houve, por exemplo, na crise de 2008, ou quando houve o choque da pandemia. É mais um ajuste de calibragem. Então, portanto, o Fed pode agir, né, com passos relativamente pequenos, de 0,25, pode eventualmente pausar em uma reunião e retomar o ciclo de queda na outra. Tá? Eu acho que a gente está neste tipo de ciclo e não um ciclo emergencial de queda, como já ocorreu em outros momentos. A indicação dada pelo Federal Reserve acerca dessa vocação e tentativa evidentemente respeitando o seu mandato, de preservar o emprego nos Estados Unidos. Porém, a gente tem aqui, por outro lado, o indicador cheio do PCI, né, alcançando ali o Core PCI, alcançando 2,7% nesse intervalo de 12 meses. Aí eu queria entender exatamente essa correlação. Com esse dado ainda para padrões norte-americanos bastante acima da meta de 2%, esse volume de juros, portanto, e essa tendência de uma revisão agora de 0,25 ponto na próxima reunião, talvez, quem sabe, mais 0,25 na próxima, ela seria adequada, pensando exatamente só na variação dos preços? Não, eu acho que se o Fed tivesse um mandato único, né, somente inflação, não haveria razão técnicas para o Fed cortar nesse momento. Porque eu acho que, apesar que você pode demonstrar que há uma certa ancoragem das expectativas da inflação, então, portanto, né, no médio prazo, a tendência seria de queda da inflação, né, ainda tem vários elementos, parte deles frutos da questão tarifária, que estão deixando a inflação, né, vamos dizer, num ponto de equilíbrio claramente acima de 2%. Né? Então, o que o Fed está fazendo agora realmente é uma troca, um trade-off, né, entre sua meta de inflação e sua meta de emprego, né, e dando, num primeiro momento, né, isso foi claramente articulado, né, e discutido pelo Powell em Jackson Hole, estão olhando para a recente notícia, né, porque eu acho que o Fed e o mercado foram surpreendidos pelos últimos payrolls, que vieram bem mais fracos do que esperado, e também pelas fortíssimas revisões dos payrolls passados, né, indo até dentro do governo Biden. Né? Então, a gente hoje tem uma foto do mercado de trabalho como sendo muito mais fraco do que a gente tinha alguns meses atrás, e o Fed, corretamente, né, dado que ele tem esse mandato duplo, né, está agora agindo nessa recalibragem, porque ele tem que dar peso para o mandato de emprego. Agora, se ele tivesse um mandato único de inflação, como tem o ECB, como tem o Banco Central Brasileiro, por exemplo, né, apesar que há um mandato secundário também de mercado de trabalho, eu acho que ele não estaria cortando juros nesse momento. Tony, é interessante isso que você traz. Eu queria entender exatamente essa correlação de riscos e principalmente pensar nesses dados de inflação do ponto de vista mais qualitativo. Quanto exatamente apoiando o mercado de trabalho e colocando em uma segunda prateleira a manutenção e essa puxada da inflação para a meta, quanto dessa inflação que a gente tem acompanhado nos Estados Unidos, ela tem uma sensibilidade mais clara aos efeitos da política monetária? O que a gente está vendo um pouquinho na inflação também é uma certa bifurcação. A inflação de bens, e em parte isso é fruto da questão tarifária, está relativamente elevado. Inflação de serviços, né? E como a gente sabe, serviços tem mais a ver com o mercado de trabalho, porque serviços é mais intenso no uso do trabalho, né, como insumo de produção. Né? Essa inflação de serviços tem, de fato, estado, eu diria, melhor comportado, né? Não exatamente na meta também, mas tem mostrado uma dinâmica melhor. Então, eu acho que o Fed, qual a tese do Fed? Eu acho que a Fed majoritária, né? Fora o indicado do Trump, eles estão pensando o seguinte, eu diria, em geral. Primeiro, a questão tarifária deve ser uma questão temporária, então eles não estão muito preocupados com a questão da inflação tarifária, eles estão vendo isso como um ajuste relativo de preços que, dado o fato que as expectativas estão ancoradas, não deve desembocar no processo inflacionário mais perene. Então, eles estão agora, hoje, né, demorou alguns meses para eles chegarem nessa conclusão, né, mas agora eu acho que eles chegaram nessa
confusão de um lado, e do outro lado, eles estão vendo esse enfraquecimento do mercado de trabalho também como alguma coisa que vai ancorar ou deixar a inflação de serviços relativamente bem comportado. E nesse quadro geral, e também tomando o ponto de vista que muito da decisão de política monetária é um tipo de gerenciamento de risco, né? A questão do balanço de risco, eles estão claramente, a razão pela qual eles estão cortando juros, vendo que há mais risco de você enfraquecer ainda mais o mercado de trabalho com esse nível de restrição monetária. Lembrando que o Fed acredita, né, há algumas pessoas que não concordam com isso, mas acredita que a política monetária que estão praticando nesse momento é de fato restritiva. Então, a questão é, dado esse balanço de risco e dado que, como eu disse antes, né, a nova informação do quadro geral da economia é que, de fato, o mercado de trabalho está mais fraco do que eles estavam pensando alguns meses atrás, eles estão reagindo a essa nova informação, porque essa nova informação mudou o balanço de riscos. Então, portanto, justifica, né, uma recalibragem da política monetária, né, eu acho em rumo a um nível neutro. Tá? Eu acho que eles estão tentando caminhar, né, com todas as incertezas inerentes a esse tipo de processo, ninguém sabe realmente qual é o nível de juros neutros, né, na verdade, mas estão tentando caminhar para um juros mais neutro ou neutro, dado esse novo balanço de riscos, porque, de novo, né, todos nós agora descobrimos que, de fato, aquele mercado de trabalho pujante que a gente achava que a gente tinha no governo Biden e no início do governo Trump, realmente era uma miragem estatística. Tony, e exatamente baseando-se nesse dado que você traz, sobre essa perspectiva, ou pelo menos uma leitura do Federal Reserve, de que esse efeito inflacionário das tarifas poderia ser temporário, eu queria a sua visão acerca dessa afirmação. A partir dessa mudança estrutural, esse impacto de preços, evidentemente, a variação ela pode ser temporária, mas a manutenção de preços em um patamar mais elevado não seria também nocivo para os níveis de atividade econômica nos Estados Unidos? Eu acho difícil fazer esse argumento, né? Eu acho que é difícil dizer que 2,5%, 2,7% é muito diferente de 2%. Né? Eu acho que aí você tem que entrar numa discussão de credibilidade da instituição, né? Por que o Banco Central, de fato, não está levando a taxa de juros a 2%, que, de novo, no caso do Fed, é complicado pelo duplo mandato. O Fed, diferentemente de outros bancos centrais, ele realmente opera esse duplo mandato. Então, torna os trade-offs que ele tem que fazer em momentos como esse, onde ele está enfrentando, né, uma inflação melhor comportada, mas não na meta, de um lado, e do outro lado, o mercado de trabalho enfraquecendo. Então, ele tende a operar esses momentos de trade-off, onde não está claro o que ele deveria estar fazendo, né, porque uma parte do mandato está indo para um lado, a outra parte do mandato está indo para o outro. Ele tende a operar esses trade-offs, como eu disse, como um gerenciador de risco, um risk manager, né? O que dá conforto a ele operar mais o mandato de emprego, isso faz um contraponto, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil com o nosso Banco Central, é o fato que, no caso do Fed, você tem expectativas ancoradas. Então, eu acho que o fato que as expectativas estão ancoradas permite um certo grau de liberdade para o Fed, nesse momento, operar mais o mandato de emprego e deixar o mandato de inflação, né, em segundo lugar. Né? De novo, não é que eles não estão olhando para isso. Então, por exemplo, você pode pensar que se nos próximos meses, né, começar a haver uma elevação da inflação, aí isso certamente colocaria em risco a continuidade de qualquer processo de corte de juros. Mas se eles manterem uma certa estabilidade da inflação, eu acho que haverá essa continuidade de você comprar hedge, né? Falando nessa questão de gerenciamento de risco, né? O Fed está comprando hedge para o mercado de trabalho não enfraquecer ainda mais, né? E aí, como eu disse, né, levar de uma maneira gradual né, sem gerar muito ruído e muita volatilidade, tentar levar a política monetária para uma postura mais neutra. Conversei aqui com o ex-diretor do Banco Central, colunista do CNN Money, Tony Volpon. Tony, agradeço muito pela disponibilidade, por esse bate-papo aqui, sempre um prazer. Valeu, até a próxima. Até mais.